que não foi citada por nós, que é exatamente a parte da súmula 219, que foi alterada posteriormente, e da súmula 329. A súmula 219, em síntese, tá? Não vou aqui fazer uma análise histórica dela, porque eu acho que não cabe no momento, só para a gente entender dentro do contexto que estamos abordando. A súmula 219, logo no item primeiro, ela diz o seguinte, já com a redação atual, que não pode, por enquanto, ser alterada. Muito bem. Ela diz, olha, os honorários eles vão ser devidos se a parte tiver assistência judiciária prestada pelo sindicato e obtiver gratuidade de justiça. Aí os honorários serão devidos. É claro, e aí vale relembrar que nós estamos falando de uma possibilidade onde o justo postulante ele se afigura latente ou assistência pelo sindicato. Por quê? A ação rescisória, por exemplo, não pode ser utilizada a justo postulante. Aí, então, nesse caso, precisa de advogado, que pode ser pelo sindicato ou pelo advogado particular. Aí o TST, nessa mesma súmula, já entende que são devidos os honorários de sucumbência, pela mera sucumbência, ou em razão de modificação de competência material pelo advento da Emenda Constitucional 45 de 2004. Exemplificando, ações, por exemplo, de indenização por dano moral ou material decorrente de acidente de trabalho antes da Emenda Constitucional 45 de 2004, a emenda da reforma do Poder Judiciário, eram de competência de quem? Da Justiça Comum. Quando veio a emenda constitucional, isso foi levado ao Supremo Tribunal Federal, inclusive tem súmula vinculante, depois vale a pena vocês darem uma lida em duas súmulas vinculantes, a 22 e a 23. O que o Supremo entendeu? Olha, com a superveniência da emenda constitucional 45 de 2004, se ainda não havia sentença de mérito nas ações ajuizadas na Justiça Comum sobre a matéria que estamos aqui tratando, elas deveriam ser levadas para a Justiça do Trabalho. Então, em razão dessa migração, aí o Supremo entendeu que também, quer dizer, o Supremo não, o TST também entendeu que haveriam honorários de bem razão dessa alteração de competência. E só para ver essa parte, a súmula 329 do Tribunal Superior do Trabalho, ela diz de uma forma muito clara, muito cristalina, que permanece válido o entendimento consubstanciado na súmula 219 mesmo com o advento da Constituição de 88, ou seja, que o justo postulante é a regra ou a assistência sindical para que haja incidência de honorários. Então veio a reforma trabalhista e acabou com isso. Hoje nós não temos mais lugar para a aplicação das súmulas 219 e 329, com uma exceção. Súmulas 219 e 329 do TST não mais são aplicáveis, com apenas uma exceção. Ações ajuizadas até o dia 10 de novembro de 2017. Por quê? A instrução normativa número 41 do Tribunal Superior do Trabalho, vale a pena fazer a leitura acurada, detalhada dessa normativa, ela aventa de uma forma muito cristalina que os honorários de sucumbência, atenção com isso, eles só serão devidos nas ações ajuizadas a partir do dia 11 de novembro de 2017, inclusive. Então, se eu ajuizei a ação trabalhista no dia 11 de novembro de 2017, aí os honorários serão devidos já pela sucumbência. Agora, o que acontece? E já trazendo uma consideração de posições do Supremo Tribunal Federal. O Supremo ele já assentou que a fixação de honorários de sucumbência tem que ser no momento da sentença. E isso é importante. Por quê? Mas, Fagner, é preciso manter coerência no discurso. No final você vai entender a coerência do meu discurso. Nós vamos entender que mesmo em razão dessa posição sólida no Supremo Tribunal Federal, aqui nós vamos sempre aplicar os honorários a partir da entrada em vigor da Lei 11.3467, ok? Da Lei 13.467, que foi em 11 de novembro de 2017. O que diz o Supremo? Que os honorários eles são fixados no momento da sentença, porque é na sentença que surge, portanto, o fato para a fixação de honorários, que é exatamente a sucumbência. Pouco importa a época do ajuizamento da ação. Essa é a posição do Supremo. Mas quem lê de uma forma rápida não entende os pormenores da exceção que foi estabelecida pelo Supremo também. Ou seja, ele diz, mas olha, tem que ser levado em consideração, tá,
que é preciso modular os efeitos. Ou seja, é fixado na sentença desde que a época em que a sentença foi proferida, na época do ajuizamento, já houvesse previsão legal para tanto. Então, veja, não está indo de encontro ao que nós temos na instrução normativa. Pelo contrário, se coaduna ao que está na instrução normativa em razão de uma modulação que foi feita. Então, em resumo, em apertada síntese, eu só posso falar de fixação de honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho se as ações foram ajuizadas a partir do dia 11 de novembro de 2017, inclusive. Se as ações foram ajuizadas antes, mas as sentenças estão saindo agora, por exemplo, em 2020, não tem honorários de sucumbência, sob pena de eu violar, conforme disposto pelo Supremo e até mesmo pelo TST, a boa-fé, a legítima expectativa processual, o devido processo legal, as decisões em caráter surpresa, dentre outros fundamentos que nós podemos aqui lançar mão. Mas mais ainda a segurança jurídica. Porque, evidentemente, quando eu entrei no jogo processual, antes do advento da lei, eu tinha certeza de que não haveria condenação honorários e, de repente, muda a regra do jogo. É como se eu estivesse jogando futebol, né, com os pés e, de repente, o juiz fala, pode jogar com as mãos. Quer dizer, muda a regra do jogo e eu sou, então, assim, surpreendido, quebra minha expectativa, quebra minha legítima expectativa, boa processual, que envolve todos os articulistas da relação jurídica processual. Então, esse é o posicionamento sólido hoje, com o qual eu também me filio e defendo, tá, com todas as minhas forças. Muito bem. Visto isso, nós podemos evoluir até mesmo para o caput do artigo 791. Eu trouxe alguns pontos aqui para trazer, né, à baila e considerar com vocês. E eu queria muito que vocês refletissem, se obviamente entenderem que é pertinente, sobre a constitucionalidade do parágrafo do caput do artigo 791 da CLT, 791A, no que toca exatamente, meus amigos, a fixação de honorários em percentual diferente àquele estabelecido no CPC. Bom, e aqui, obviamente, eu estou abrindo a minha fala para expor, né, o meu modo de ver. E entendo que essa previsão, da forma como posta está, ela é inconstitucional. Por que, Fagner? Não passa pelo crivo da conformação do legislador? Bom, vamos entender o seguinte, que a liberdade do legislador ela tem limites, e os limites estão expostos no texto constitucional. E um desses limites é o princípio da igualdade. Quando a Constituição, no artigo 5º, estou usando só um fundamento, poderia gerar um espraiamento para diversos outros, como, por exemplo, a razoabilidade, como, por exemplo, a proporcionalidade, dentre outros. Mas eu vou tão somente tecer meus comentários com o pincel da igualdade. Então, quando o caput do artigo 5º, ele diz de uma forma muito clara que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à segurança, à liberdade, à propriedade e à igualdade, nos termos seguintes, eu não posso fazer do caput do texto constitucional tábula rasa. Eu tenho que extrair dele a sua força normativa. E, óbvio, entender que há uma unidade sistêmica. Nós vivemos num sistema jurídico, o sistema jurídico exige unidade. E, partindo dessa premissa, não é razoável tratar situações iguais de forma desigual. Eu desnivelo a igualdade, então eu crio uma discriminação negativa. Quando, a bem da verdade, o critério tem que ser de inclusão aqui dentro da vertente de fixação de honorários. Mudando as minhas palavras, sendo mais simples, por que o legislador tratou o advogado trabalhista de forma diferente daquele que atua no ramo civil? Qual é a justificativa razoável, plausível? Qual é o meio que o legislador lançou para atingir esse fim? Nenhum critério objetivo do ponto de vista da igualdade. O que, na verdade, nós temos que perceber é que o legislador aqui ele lançou mão simplesmente do aspecto histórico que eu mencionei para vocês no início da minha fala, onde a Lei 5584/70 faz aquele reportar expresso a Lei 1060 de 50, que inclusive nem mais vige nesse particular.
Ora, então ele usou um parâmetro de uma norma revogada para estabelecer os honorários para, né, o advogado trabalhista. E, malgrado esta posição do legislador, eu acho que é de bom tom e registro que nós, que atuamos na Justiça do Trabalho, somos tão demandados tecnicamente como aqueles que atuam tão somente na área civil. E não raras vezes, o processo do trabalho se mostra até mais complexo do que aquele que venha a ser lançado na área civil. Então não posso ter dois pesos e duas medidas para a mesma situação fática. Advogado tem direito aos honorários de sucumbência, os honorários têm que ser fixados de forma isonômica pelo legislador. Mas você vai dizer, Fagner, no fundo, isso não vai fazer muita diferença. Haja vista que na hora em que o juiz ele vier a estabelecer os honorários advocatícios, ele vai levar em consideração os critérios estabelecidos na lei, que são critérios que o juiz vai pautar toda a sua conduta de raciocínio ao fixar os honorários num viés extremamente subjetivo. Porque ele fala de grau e zelo do profissional. Como aferir de forma objetiva o grau e zelo do profissional? O local da prestação do serviço até vai. A complexidade da causa? Depende. Pode ser que eu tenha uma causa que verse sobre horas extras que é menos complexa do que uma que você está atuando com horas extras. Vai depender de todo o rigor técnico no que diz respeito à produção de provas, se houve ou não houve inversão, se houve ou não houve aplicação da teoria dinâmica. Mas, pelo menos, nós temos o norte. O norte que o juiz deve considerar na hora de fixar os honorários de sucumbência. No entanto, volto a dizer, esses critérios devem ser utilizados para que o juiz possa fixar os honorários dentro de um parâmetro. Qual o parâmetro que nós temos? Ele discrepa daquele previsto no artigo 85 do Código de Processo Civil. Então, no meu modo de ver, se eu fizer o cotejo entre o 791A da CLT, o artigo 85 do CPC, com a filtragem constitucional, aplicando a hermenêutica constitucional e os métodos de interpretação da Constituição Federal, eu tenho muita segurança para afirmar para vocês, queridos colegas, que essa previsão de 5% a 15% ela é inconstitucional. Logo, os honorários têm que ser fixados de 10% a 20%, considerando os critérios estabelecidos pelo legislador. Claro que no dia a dia basta o juiz resolver isso dizendo que vai fixar 10%. Ok. Mas a depender da complexidade da causa, do grau e zelo que eu apliquei, eu poderia lutar pelos 20%. Só que dentro do sistema vigente hoje da CLT, o máximo que eu posso lutar é 15%. Então, o que eu tenho feito nas minhas petições iniciais, quando tenho a oportunidade de fazê-lo, a depender, obviamente, da complexidade da causa. Porque se for uma causa simples, não vale a pena entrar nessa questão da inconstitucionalidade. Mas tem causas que são extremamente complexas, que vão demandar um estudo muito mais aprofundado, um tempo muito mais dedicado para a fim de estabelecer, né, os critérios que nós vamos lançar na petição inicial. A própria confecção da petição inicial é densa, a instrução vai ser densa, enfim, todo o trâmite processual vai ser diferenciado. E eu não posso ficar com 5% ou no máximo 15%, até porque lá no CPC ainda tem um outro critério, que muitos estão negligenciando na hora de discorrer sobre o assunto hora tratado. Lá no CPC nós temos honorários fixados ainda em sede recursal, em sede de cumprimento de sentença. No processo de trabalho, majoritariamente se entende que não, em razão de um silêncio eloquente que se extrai do artigo 791A. Então, mais ainda o legislador andou mal ao estabelecer tão somente de 5% a 15%. Estou trazendo para vocês outros fundamentos, porque se vocês quiserem utilizar a arguição de inconstitucionalidade desses percentuais nas petições iniciais de você, eu acho que vocês vão caminhar num sentido muito positivo, até porque nós precisamos provocar o judiciário trabalhista a se pronunciar a respeito. E eu vou dizer para vocês, né, vocês certamente já passaram por uma situação dessa, eu tenho arguído a inconstitucionalidade desse percentual. Vejam, eu não estou arguindo, e é bom que isso fique claro, eu não estou dizendo, atenção com a minha fala do porvir, eu não estou dizendo que os honorários sucumbenciais, que os honorários advocatícios no processo de trabalho são inconstitucionais. Eu não estou dizendo isso. Pelo contrário,
já deveriam ter sido inseridos na CLT há muito tempo. O que eu estou dizendo é que os percentuais são inconstitucionais. Ok? O mínimo e o máximo, considerando o princípio da igualdade com base no CPC e no artigo 5º da Constituição Federal, porque teriam que ser de 10% a 15%. É nesse sentido. Então vejam, voltando aqui, retomando, né, o ponto central da nossa fala. Eu tenho arguído a inconstitucionalidade disso, mas eu vou ser muito honesto com vocês, nenhum juiz, até hoje, enfrentou a minha arguição. Só dizem o seguinte, saem pela tangente, que os honorários foram fixados pelo legislador, está dentro do princípio da conformação do legislador e, portanto, é isso e vida que segue. Simples. Ninguém entra e fala, adentrando na questão de fundo. Ainda que se julgue, ainda que se entenda que não é inconstitucional, mas é imperioso entrar na questão de fundo, que é o princípio da igualdade, os critérios da razoabilidade, da proporcionalidade. Porque aqui, quando eu tenho violação de princípios, eu tenho que usar a proporcionalidade e a razoabilidade. Eu não sinto falta disso nas decisões. Desse enfrentamento minucioso, com técnica, dos argumentos que me levam a contextualizar uma inconstitucionalidade. Mas, enfim, eu queria deixar essa falha, essa semente de reflexão para vocês. Pode ser que vocês entendam totalmente diferente do que eu estou falando, né? E, por favor, tragam para mim os argumentos de vocês. Eu sou um apaixonado pela dialética. A gente só consegue evoluir profissionalmente se nós conhecermos os argumentos contrários, porque isso nos faz refletir até mesmo os nossos argumentos. Talvez eu mude de posição, mas por hora ninguém me convenceu em sentido contrário. Já conversei sobre isso com ministros do TST, com outros juízes, embargadores de várias regiões do país e, claro, colegas advogados também, somente acadêmicos, e não tive ninguém que me convenceu em sentido contrário, pelos argumentos que eu acabo de consolidar aqui. E vale lembrar que também tem uma outra particularidade, agora já caminhando para um outro tema, que é com relação à fixação de honorários, à condenação de honorários, meus caros, para quem tem gratuidade e justiça. Sinceramente, perdoe-me até a forma de colocar, mas é uma previsão teratológica. Chega ao cúmulo, né, da inconstitucionalidade chapada, evidente, translúcida, transparente. Por quê? Se a Constituição Federal diz que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, e também diz que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito, e também diz que ninguém será privado da sua liberdade ou dos seus bens, repiso, dos seus bens sem o devido processo legal. E ela acaba abrindo para o legislador infraconstitucional a possibilidade de regulação procedimental. Eu não posso fazer também um mero desaguar na literatura infraconstitucional de leis, autorizando simplesmente a condenação de quem tem gratuidade e justiça aos honorários sem observar os ditames constitucionais, mais ainda os objetivos da República Federativa do Brasil, que estão lá no artigo 3º da Constituição Federal. Eu sinto, sabe, meus queridos amigos, e eu como presidente da Comissão de Direito Constitucional da Associação Brasileira de Advogados aqui no Rio de Janeiro, eu sinto que há uma carência muito grande de nós fundamentarmos as nossas peças, as nossas teses, nossas razões, nossas elucidações, nossas reflexões com o pensamento constitucional de essência. Ora, quando eu olho para o artigo 3º da Constituição Federal e vejo a condenação, a previsão legal de condenação em honorários advocatícios de que tem gratuidade e justiça, e mais ainda, olhem que coisa, a lei, isso eu estou falando do parágrafo 4º do artigo 791A da CLT, parágrafo 4º do artigo 791A da CLT. Quando ele autoriza, né, a fixação de honorários para quem tem gratuidade e justiça, isso é periclitante, em razão do afrontar ao texto constitucional. Por quê? Meus amigos, se quem tem gratuidade e justiça tem que ter isenção das despesas processuais,
E os honorários são classificados até hoje. Eu não concordo com isso, porque eu entendo que não tem uma contraprestação para salvaguardar o crédito do advogado. Mas isso não é motivo, não é aqui motivo para afastarmos a nossa convicção no que diz respeito ao que eu estou aqui falando, que é exatamente da inconstitucionalidade de se exigir ou de se condenar quem tem gratuidade e justiça a pagar honorários. Quem tem gratuidade não tem que pagar despesa processual, ponto. Não tem exceção. Mas, Fagner, a ideia do legislador foi evitar as leis temerárias. Tem litigância de má-fé para isso. Tem penalidade para isso. Eu não posso condenar efetivamente em quem tem gratuidade e justiça a pagar, né, honorários de sucumbência que são considerados, dentro de uma classificação tradicional, como despesa processual propriamente dita. Agora, é óbvio, isso já está passando pelo crivo dos tribunais. O TRT, por exemplo, da 17ª região, se não me falha a memória, ou é o da terceira, já tem uma súmula a respeito, dizendo que é inconstitucional a exigência de cobrança de honorários para quem tem gratuidade e justiça. O pleno do TRT da nossa região, da primeira região aqui, Rio de Janeiro, já decidiu também nesse sentido, dizendo que, claro, observando o princípio da reserva de plenário previsto no artigo 97 da Constituição Federal, o pleno decidiu que é inconstitucional a cobrança de honorários advocatícios de quem tem gratuidade de justiça, ok? Me parece aqui o Caio colocou um comentário que o Caio é advogado lá em Belém do Pará. Ele está dizendo que o TRT 8 também, que é o TRT do Pará, já estabeleceu também que é inconstitucional a cobrança de honorários. Então isso é um pensamento que hoje está pulverizado nos tribunais do trabalho. E eu acredito que essa vai ser a máxima a ser adotada pelo Supremo Tribunal Federal. E vale acompanhar a ADI 5766, onde ela versa exatamente, além de outros aspectos, também fala sobre outros, trata de outros assuntos, mas esse me parece ser o ponto nevrálgico, que é a exigência de honorários para quem tem gratuidade de justiça. Nós temos 2 votos até agora. Um do ministro Edson Fachin, que, para ele, deve haver o acolhimento dos pedidos formulados na ADI para entender que é inconstitucional a cobrança, mas nós temos um voto do ministro Luiz Roberto Barroso, que utiliza uma técnica de decisão que o Supremo tem adotado dentro do ativismo judicial ultimamente, que é das decisões manipulativas. Nós temos técnicas de decisões interpretativas e decisões manipulativas. E o ministro Luiz Roberto Barroso lançou mão da técnica da decisão manipulativa e, na verdade, em caráter substitutivo, não é nem aditivo, em caráter substitutivo, no voto dele. Hoje, o feito está em gabinete de Sua Excelência o ministro Luiz Fux, ok? Que pediu vista naquela oportunidade, foi em maio do ano passado, se não me falha a memória, foi em 10 de maio do ano passado, que houve a sessão plenária, onde ele pediu vista, e vamos ver quais serão os próximos votos, né, dos ministros do Supremo Tribunal Federal no que toca ao que ora estamos a conversar, e lá também se fala sobre honorários periciais, que também entram no mesmo contexto, mas como o nosso foco aqui é honorário de sucumbência, voltemos a ele. Bom, espero que até aqui esteja tudo claro. Eu tenho mais 3 assuntos para falar com vocês. Deixa eu ver quanto tempo já temos. Ainda dá tempo. Temos tempo suficiente. Bom, quais são esses 3 assuntos? Primeiro, a questão dos honorários de sucumbência recíproco. Isso tem gerado uma confusão na comunidade acadêmica, jurídica e até mesmo em sede de decisões judiciais. Porque, meus amigos, eu serei muito claro dentro da minha colocação. E vou trabalhar de uma forma simples, para que tenhamos a boa intelecção. Então vamos imaginar o seguinte, começando de uma forma muito simplória. Chega um cliente no seu escritório dizendo o seguinte: doutor, fui assediado moralmente pelo meu patrão, eu era xingado de tudo quanto era nome, era humilhado, não podia ir no banheiro, enfim, se não cumprisse metas, era penalizado, sofria, portanto, humilhações, enfim, assédio moral notório. Vamos ajuizar a ação pleiteando, portanto, dano moral
com fundamento no artigo 223A e seguinte da CLT, aplicando subsidiariamente o CPC, os Códigos Civil no que couber, e sem dúvida nenhuma o artigo 5º, inciso 5 e 10º, 5º e 10º da Constituição Federal, sem prejuízo de outros. E aí você cria, óbvio, todo um argumento jurídico perfeito, conduzindo para a procedência do pedido, que é assim que você tem que fazer a petição inicial. Você cria o argumento conduzindo o magistrado a acolher o teu pedido. Muito bem. E isso é uma técnica de redação, né? Quem quiser depois faz um curso aí de prática que a gente desenvolve isso lá. Mas veja bem, o mais relevante disso tudo é que quando você vai fazer o seu pedido, você tem aqueles critérios estabelecidos lá no parágrafo 1º do artigo 223G, não é isso? Mínimo, médio, né, grave e gravíssimo, né? Lesão leve, lesão média, grave e gravíssima. Vamos considerar que eu vou fundamentar na gravíssima 50 vezes o valor do último salário do meu cliente. E eu vou colocar, portanto, 50 mil. O salário dele era 1.000, 50 mil é o valor do meu pedido de dano moral. Depois de regular a instrução processual, sobrevém a sentença e o magistrado diz o seguinte no seu dispositivo: isto posto, julgo procedente em parte o pedido de dano moral para condenar a reclamada a pagar a quantia equivalente a 5 vezes o salário, o último salário do reclamante. Aí eu te pergunto, eu pedi o valor correspondente a 50 mil, ele me dá 5 mil, ele considerou que o dano foi de natureza leve, portanto. A minha pergunta é, nesse caso, existe ou não existe sucumbência recíproca para fins de honorários recíprocos? A resposta é não. Fagner, mas por que não? Se o autor, o reclamante, perdeu 45 mil, já que ele pediu 50 e só ganhou 5, por uma questão muito simples. No processo do trabalho, nós precisamos entender que aqui se aplica não o princípio da causalidade, mas sim o princípio da sucumbência. Ou seja, quem deu causa para a sucumbência é que tem que arcar com os honorários integralmente. Não se aplica aqui, portanto, aquela regra do CPC de quem decair da parte mínima deve arcar com as despesas integralmente. De modo que, ainda que o reclamante viesse a obter isso, meus caros colegas, em R$1.000, R$2.000, R$3.000, não importa. Os honorários seriam fixados tão somente para o advogado do reclamante, considerando, evidentemente, o valor que foi objeto de condenação. Fagner, mas a lei diz aqui no parágrafo 3º do artigo 791A que os honorários devem ser fixados em caso de procedência parcial, de modo que recíproco. Concordo, mas a questão é que a nossa análise, dentro de toda a principiologia que rege a sistemática processual trabalhista, é de que nós temos que entender a sucumbência, a procedência parcial para cada pedido e não para um pedido. No meu exemplo, então, nós temos que fazer uma análise em caráter qualitativo e não em caráter quantitativo. Não é a quantidade do pedido, mas sim a qualidade. Ou seja, se o dano moral foi acolhido, se o pedido de hora extra foi acolhido, se o pedido de adicional noturno foi acolhido, de adicional de periculosidade foi acolhido, ainda que em parte não são devidos honorários de sucumbência para o advogado da reclamada, mas tão somente para o advogado do reclamante, dentro daquilo, evidentemente, que foi objeto de condenação, que pode ser apurado depois em liquidação, como autoriza o próprio artigo 791A da CLT. Esse foi o primeiro exemplo. Vamos ao segundo, para ficar mais claro. O pedido do reclamante, mesmo pedido de assédio de dano moral, foi julgado totalmente improcedente. Então o juiz vai habilitar honorários para o advogado da reclamada, de 5% a 15%, salvo se houver alguma arguição de constitucionalidade que venha a ser acolhida como prejudicial. Muito bem, terceiro exemplo. O reclamante faz 2 pedidos. Eu quero dano moral ao juiz, para o qual eu atribuo R$10.000, considerando os critérios legais, e também quero horas extras, para o qual atribuo o valor de R$5.000. Lembrando, só para abrir um parênteses, que nós podemos até numa outra oportunidade falar sobre isso, já que me coloco à disposição, doutores Nelson e doutora Daniela, para falar sobre a necessidade ou não de liquidação de pedidos na petição inicial. Mas veja só, numa síntese, se eu considerar o artigo 12, parágrafo 3º da Instrução Normativa número 41 do Tribunal Superior do Trabalho, e fazer todo um aparato aqui
de preceitos normativos do CPC e combinar até mesmo com todo o regramento da CLT, eu tenho convicção de que não há necessidade de liquidar pedido. Eu preciso fazer a indicação do valor, uma indicação por estimativa, ok? Mas eu sei que é um tema controvertido, por isso que eu preciso ter mais fundamentos para trazer para vocês, e eu não quero me alongar nisso, porque senão eu fujo aqui do nosso objetivo. Mas só para você entender essa linha argumentativa. Então, fechando parênteses. Então, o autor indica R$ 10.000 para o pedido de dano moral e 5.000 para o pedido de horas extras, ok? Muito bem. O pedido de dano moral ele é acolhido integralmente, julgado procedente. Logo, o juiz vai utilizar como alíquota, só no nosso exemplo, 10%. Então, ele vai fixar 10% de R$ 10.000 para o advogado do autor. Então, a empresa aqui, nesse particular, tem que pagar 11.000. 10.000 para o autor de dano moral e 1.000 para o advogado de honorários advocatícios e sucumbência. O próximo pedido é o de horas extras. E o pedido de horas extras ele foi julgado improcedente, totalmente improcedente. A grande questão é, quando esse pedido ele é julgado improcedente, é que surge então a necessidade do juiz fixar honorários de sucumbência para o advogado do reclamado, sob o valor de 5.000. 10% sobre 5.000, R$ 500. É aqui que nós temos que entender a sucumbência, a procedência parcial. Ela tem que ser vista em cada pedido isoladamente e não no pedido, no contexto que ele foi apresentado. Ou seja, se eu fiz 5 pedidos, todos os 5 foram julgados parcialmente procedentes, só tem fixação de honorários para o advogado do autor receber, porque a análise tem que ser qualitativa e não quantitativa. Não é a quantidade do pedido que deve ser analisada, e sim a qualidade. Se aquele pedido foi acolhido ou não, hora extra, 13º, férias, indenização substitutiva de seguro-desemprego, adicional de periculosidade. Entenderam? É nesse particular. E não efetivamente o quanto? 5.000, 10.000, 50.000 ou 20.000. Aí eu consigo entender exatamente o que reza o parágrafo 3º do artigo 791-A. Então, se o meu pedido de dano moral foi julgado procedente, fixa para reclamar a pagar honorários ao advogado do autor. Se o pedido de hora extra foi julgado improcedente, fixa honorários para o autor pagar ao advogado do réu. Só que aí a CLT ela vai além. E ela diz assim, é vedada a compensação entre honorários, o que na verdade está de acordo inclusive com o Código de Processo Civil, não poderia ser diferente, porque salta aos olhos que os honorários advocatícios são verbas, ou melhor, é uma verba destinada a quem? Ao advogado, nós advogados. Tem natureza alimentar. Então não poderia a empresa, nesse exemplo que eu estou aqui trazendo, dizer o seguinte, bom, como eu tenho que pagar R$ 1.000 para o advogado do autor, ao invés de pagar 1.000 para o advogado do autor, como o autor tem que pagar 500 para o meu advogado, então eu só pago 500 para o advogado do autor. Na verdade, ambos os advogados estão perdendo. O do réu que não vai receber absolutamente nada e o do autor que vai receber somente o quê? 500, está havendo compensação, não pode compensar. Ainda que a reclamada dê lá os R$ 500 para o advogado dela, mas o advogado do autor está perdendo R$ 500 porque tirou dele, compensou no crédito dele os honorários do advogado da reclamada. É isso que não pode. Fagner, então de onde sairiam esses R$ 500? Do crédito do autor. E se ele for beneficiário da gratuidade de justiça? Não pagaria nada diante de tudo que nós já trouxemos aqui como argumentos robustos para inidir o pagamento de honorários por quem tem gratuidade de justiça. E hoje nós temos uma decisão do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, aqui, né, da nossa região, que, na verdade, nos dá até tranquilidade para reforçar isso numa petição inicial. Então, meus amigos, eu acho que fica muito claro, fica muito cristalino, depois da minha fala, como se aplicar os honorários, né, de forma recíproca. Muito bem, caminhando para o final da minha explanação, eu falei de uma forma muito ligeira sobre a não fixação de honorários em sede recursal e em cumprimento de sentença, né? Só que a gente tem que tomar cuidado com o seguinte, o CPC ele admite a fixação de honorários em sede recursal. A CLT não fala nada a respeito. E aí muitos indagam, não seria então, Fagner, o caso de nós aplicarmos subsidiariamente ao processo do trabalho
a disposição do CPC que autoriza? Bom, há quem pense nesse sentido, não me filio a esse ponto de vista. Não aqueço com esse fundamento de aplicação subsidiária do CPC. Porque me parece, tá, e aqui óbvio, com todo respeito a quem pensa em sentido contrário, me parece que a CLT ela trouxe um silêncio eloquente no artigo 791 da CLT, porque ela diz que os honorários têm que ser fixados sobre o valor que vier a ser apurado em liquidação, sobre o proveito econômico obtido ou não sendo possível sobre o valor o quê? Da causa. Se ela quisesse dizer mais, ela teria dito, até porque ela teria parâmetro o CPC de 2015. Como disse, com relação ao percentual, que usou uma lei revogada, ou uma súmula 219 do TST. Então, se ela quisesse lançar mão de instrumentos já existentes à época da sua edição, ela teria feito. Então, se não fez, é silêncio eloquente para mim. Ou seja, isso até para não prejudicar a execuibilidade do crédito. Porque quem tem pressa tem fome. E o crédito trabalhista é de natureza alimentar, então eu tenho que criar mecanismos para que o crédito seja entregue, não prejudicar a entrega do crédito. Então me parece que houve silêncio eloquente no particular, ok? Se alguém pensar esse estilo diferente, por favor, depois me apresente o pensamento. E no mesmo sentido, na execução. Na execução, mais ainda, eu tenho que entender dessa forma, porque se eu fixar mais honorários em série de execução, aí é que o mal devedor não vai pagar mesmo, porque quanto mais dívida ele tem, menos ele quer pagar. Então, evidentemente, ficaria abstraída a fixação de honorários dentro da fase de cumprimento de sentença. Mas eu vou abrir um parêntese já trazendo uma ressalva no meu ponto de vista. Por quê? É possível, meus amigos, que nós venhamos a promover uma execução de título extrajudicial, aplicando o artigo 876 da CLT, combinando com alguns dispositivos do CPC. Só para exemplificar, se hoje eu faço um acordo na comissão de conciliação prévia, aquele acordo celebrado na comissão de conciliação prévia é um título executivo extrajudicial. E se a empresa não honrar, não cumprir com aquilo que consta no título, eu vou, evidentemente, pegar aquele termo de conciliação firmado na comissão de conciliação prévia e vou levar para a execução na Justiça do Trabalho. Então vamos imaginar que naquele acordo que eu fiz com o meu empregador na comissão de conciliação prévia, e aqui vale mais uma vez abrir um parênteses, eu já peço perdão antecipadamente por abrir esse parênteses. Queridos, o STF ele não julgou a inconstitucionalidade da comissão de conciliação prévia. A comissão de conciliação prévia ela continua a existir, pode continuar desempenhando as suas funções. O que o Supremo disse é que exigir do trabalhador que previamente vá à comissão de conciliação prévia é inconstitucional, porque ele pode direto se valer do Poder Judiciário. Ok? Fechando esse parênteses. Então fui à comissão de conciliação prévia, fiz um acordo no valor de R$10.000, 10 parcelas de R$1.000. A empresa não pagou nem a primeira. Isso são valores, isso são prestações sucessivas por prazo determinado. O que eu faço? Antecipo todas elas, aplico a multa prevista e vou, evidentemente, apresentar, junto com o título executivo, que é o acordo, uma planilha atualizada do débito, junto com a petição inicial e distribuo para uma das varas do trabalho, Sistema de Distribuição Eletrônico do Rio de Janeiro. Caiu, portanto, na 18ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, do meu querido amigo, nobre amigo Marcos Dias de Castro. E aí ele recebe essa petição, então, de execução de título extrajudicial. Ok? Não passamos pela fase de conhecimento. Não passamos. Eu tenho um título que me dá a oportunidade, o ensejo de promover direto a execução. Eu posso muito bem ajuizar a ação de conhecimento, mas nesse caso entendo que não seria pertinente. Eu posso mover direto à execução. E na petição inicial, eu falo para o magistrado: Excelência, fixe os honorários, então, aqui na forma prevista no Código de Processo Civil, combinado também com o artigo 791A, porque eu estou apresentando o valor atualizado do débito e como a CLT não fala nada a respeito, aqui valeria, portanto, inserir a aplicação subsidiária ou supletiva do CPC, combinando os artigos 769 da CLT e 15 do Código de Processo Civil, para admitir, com base no artigo, se não me falha a memória, 823 do Código de Processo Civil, é o 829, a incidência de 10% de honorários na execução, porque eu estou falando de execução de título extrajudicial. Porque se fosse no cumprimento de sentença, o CPC admite, mas o processo de trabalho não, em razão do silêncio eloquente do artigo 791A da CLT. Então,
essas seriam as minhas considerações, a minha fala de hoje para vocês. Tenho certeza que nós poderíamos aqui, né, trazer outras temáticas inerentes aos honorários, mas eu tentei sintetizar de uma forma eloquente, clara, né, objetiva, mas clara e coerente, tudo aquilo que eu tenho estudado, refletido, conversado acerca dos honorários de sucumbência, já registrando que é preciso acompanhar a posição dos tribunais a respeito, dos tribunais regionais, do TST e também do Supremo Tribunal Federal. Porque certamente nós em breve teremos decisões dos tribunais superiores que vão nos orientar de uma forma muito mais cristalina para aparar de vez por todas essas arestas que envolvem os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho. Até para entender se nós vamos aplicar o princípio da causalidade ou somente o princípio da sucumbência, porque, por exemplo, se eu aplicar o princípio da causalidade e não o princípio da sucumbência, e há quem defenda essa aplicação, se o autor ajuizar uma ação e ele não comparecer na audiência, o feito for arquivado, o juiz teria que fixar honorários para o autor pagar, porque haveria ali uma extinção sem análise de mérito. E como ele deu causa à provocação do Estado e não compareceu, caberia a ele, portanto, pagar os honorários. Não é o pensamento majoritário, não me filio a esse posicionamento. Por quê? Porque eu estou dentro do silêncio eloquente do artigo 791A da CLT, ok? Então não me cabe ir além daquilo que o legislador não falou. Até a interpretação tem que ter limite, sob pena de nós fazermos das regras as exceções. E viver num estado de exceção não é bom para ninguém. À guisa de exemplo, vejam o que estamos a passar no momento. Queridos, eu vou terminando a minha fala, devolvendo a palavra aí para os nossos diretores, para os nossos presidentes de comissão da nossa subseção de queimados, já de antemão declinando meus agradecimentos pela oportunidade, por tudo que foi aqui dito e me colocando já à disposição para um eventual e futuro evento. E agradeço mais uma vez. Quem quiser me seguir, é só me adicionar no Instagram. Espero ter correspondido à altura. Mais uma vez, né, agradeço e devolvo a fala, então, para os nossos queridos colegas. Obrigado. Doutor Fagner, muito obrigada, viu, pela excelente palestra. Nós não temos perguntas, não, mas temos pedidos. As pessoas estão pedindo para que o senhor volte, que o senhor traga outras palestras para a nossa subseção. As pessoas gostaram muito, só tem elogios, tá? Pelo seu trabalho, por essa brilhante palestra. Obrigado, fico feliz. Fico feliz. E também eu sei que o senhor tem alguns outros cursos, se o senhor quiser falar sobre eles também, fica à vontade, tá? Vou passar a fala agora para o Alexandre, doutor Alexandre, o presidente da OAB, Queimados, que já está aqui aguardando. Alexandre. Doutor Fagner, muito boa tarde. É uma satisfação virtual, mas de mim, doutor Eduardo Salles. Doutor Alexandre, perdoe me interromper, mas eu não estou lhe ouvindo. Aqui. Digo e vou repetir. Tá. Agora sim, ouço perfeitamente bem. O que eu estava falando, eu tive que sair de uma posição, a internet está muito ruim. É muito gratificante nós podermos assistir uma... Alexandre, piorou de novo, está muito ruim, está picotando direto. Esse tema que gera muita dúvida, bastante dúvida. Novamente mudar aqui. Nelson. Eu acho que travou agora. Eu acho que travou. Bom, eu vou falar em nome do Alexandre inicialmente aqui. É muito bom ter a sua participação aqui conosco. Nós ficamos imensamente honrados com a sua presença.
A aula foi muito boa, foi excelente. Assim como eu conheço o seu trabalho, hoje foi mais uma aula exemplar. E eu queria deixar um convite, se fosse possível, numa próxima oportunidade, se o senhor desejar, inclusive, de comparecer à nossa subseção para conhecer Queimados. E nossa casa está de braços abertos, caso o senhor queira fazer para nós mais uma nova palestra, uma aplicação de algum curso, inclusive, seria muito bom a sua participação, sua vinda aqui à nossa comarca, para que o senhor possa conhecer a diretoria, conhecer a nossa sede, e seria muito bom essa participação. Inclusive, se o senhor quiser deixar a respeito de algum curso que o senhor esteja ministrando, é muito bom que sempre há interesse dos nossos colegas. Eu agradeço. Certamente já aceito o convite de forma antecipada. Espero que tudo isso passe muito breve, sabe, né, o Daniele e o doutor Alexandre e demais colegas aqui presentes, porque eu gosto de ministrar cursos para os nossos colegas presencialmente, porque aquele contato, né, visual, ele sana todas as dúvidas, porque às vezes aqui eu pergunto se há alguma indagação a fazer, mas eu não consigo olhar a face das pessoas, então elas não me transmitem aquilo que realmente elas gostariam de falar. E presencial eu consigo notar no olhar das pessoas se há alguma dúvida, se há alguma interrogação, então por isso eu sempre priorizo, né, os meus cursos de forma presencial. Mas nesse momento, infelizmente, nós temos que reinventar alguns aspectos, mas é momentâneo. Tenho certeza que tudo vai passar, nós vamos sair disso, e em breve estaremos juntos, fazendo cursos, simpósios, congressos, e a OAB, obviamente, né, de Queimados, pode contar comigo, eu estou à disposição. Na verdade, toda a minha advocacia começou em Nova Iguaçu, então eu conheço, né, a comarca de Queimados, né, já atuei muito aí, hoje em dia já não tenho mais processos aí, mas já atuei muito em Nova Iguaçu, Queimados, enfim, né, de uma forma ampla na região da Baixada Fluminense. Mas será certamente um lisonjeio voltar à nossa casa de Queimados e aí poder, né, estabelecer mais vínculos sólidos e estreitar esses nossos laços profissionais. Então fica aí registrado sim, né, o meu aceite, e quem quiser no meu Instagram, eu tenho divulgado ultimamente um curso de prática e atualização trabalhista que eu estou ministrando com o juiz Otávio Calveda, titular da 12ª Vara do Trabalho no Rio de Janeiro, e com o Rogério Renzetti, que também é advogado, uma pegada bem prática, uma pegada bem atualizada. Nós estamos gravando o curso atualmente, já tem várias aulas disponíveis, nós estamos finalizando a semana que vem as gravações, então é um curso muito atual. O curso está sendo gravado agora, não tem nenhuma aula antiga, tudo feito em maio, né, de 2019. Então, quem tiver interesse, pode me procurar pelo Instagram, que eu mando o link lá pelo direct. Se tiver alguma dúvida também, né, me chama, que eu trago os esclarecimentos que forem necessários. Ok? O importante é nós, nesse momento, estarmos nos atualizando, estudando, não podemos deixar a nossa cabeça, a nossa mente parar. Então vamos evoluir sempre, né, com dialética, com lisura, com cooperação, união e, obviamente, né, com conhecimentos sólidos e coerentes dentro de uma sistemática que vige. Então, obrigado mais uma vez pela oportunidade da fala, né, devolvo me despedindo de forma definitiva. Eu não sei se o Alexandre conseguiu se reconectar novamente. Ou ele Não, conseguiu, não. Dani? Não, ele pediu para que nós finalizássemos e já convidássemos as pessoas também para a palestra amanhã às 16 horas. Beleza, show de bola. Então, amanhã nós temos uma nova palestra, a nossa quarta palestra de amanhã, e gostaria que, até inclusive, se o professor quiser participar, pode participar também, inclusive, da nossa palestra. Estaremos aqui disponíveis e qualquer dúvida, só entrar em contato. Wagner, mais uma vez, muitíssimo obrigada, viu, por esse momento. Agradeço aos colegas participantes também. Amanhã estaremos juntos novamente. Obrigada, pessoal. Até amanhã. Tchau, gente. Até amanhã.